começando mais um Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato e da TVT. Eu sou Luane Belli e te convido agora para uma boa prosa sobre alimentação saudável, agroecologia, saúde e cultura. Vamos juntos pensar num modo de vida mais justo, com mais solidariedade e sem exploração das pessoas e do meio ambiente. A gente começa falando de saúde, com um alerta sobre a depressão, uma entrevista sobre acupuntura e uma reportagem sobre os benefícios da beterraba. Depois, nós vamos para o Espírito Santo conhecer uma comunidade quilombola que está fazendo um resgate cultural através da agricultura. E ainda tem mais. A Letícia Massula vai trazer outra receita maravilhosa e a gente fecha com a resistência das mulheres no maracatu. Então, tudo pronto por aí? Porque por aqui a gente está preparado para mostrar tudo isso para você. Então, vamos lá. Nosso primeiro assunto é muito sério. Tudo que a gente está vivendo na pandemia está fragilizando muito a nossa saúde, não só pela Covid-19. Tem muita gente enfrentando depressão. A Universidade de São Paulo, por exemplo, apresentou uma pesquisa no ano passado mostrando que entre 3 mil pessoas entrevistadas de todos os estados do Brasil, 46% tiveram sintomas de depressão. E não é para menos, né? A gente tem a questão do isolamento social, o medo de perder ou a perda efetiva de familiares e amigos, o desemprego. Tudo isso pode contribuir para o surgimento de uma depressão. Então, na Dica de Saúde de hoje, a gente trouxe a psicóloga Ivani Francisco de Oliveira, que vai falar quais os sintomas mais comuns de depressão para que a gente fique atento. A depressão ou transtorno depressivo maior é uma doença muito comum, muito séria, mas o importante é que ela é tratável. Por isso, nós devemos reconhecer os sintomas e buscar o tratamento. A depressão provoca sentimentos de tristeza ou uma perda de interesse nas atividades que antes a gente conseguia fazer com prazer. A causa pode estar em neurotransmissores do cérebro, mas também no nosso cotidiano, nas frustrações, dependência financeira, desilusão, desemprego, violências racistas ou violências sexistas, ou acidentes que geram trauma, perda de uma pessoa amada, o uso de substâncias ilícitas, uso de drogas ou até efeitos colaterais de medicamentos. A pessoa com depressão, ela apresenta um cansaço constante, uma indisposição frequente, uma sensação contínua de tristeza, mais de 15 dias de tristeza, alterações no sono, no apetite. E além dessas questões psicológicas, a depressão ataca diretamente nosso corpo, com uma tensão nos músculos do pescoço, do ombro, dores no peito, dores na cabeça. Traz uma diminuição da nossa capacidade de experienciar o prazer. Tudo vai ficando sem gosto, até a atividade sexual. A vida vai ficando sem sentido e é como se ninguém se importasse com você. Ignorar os sintomas da depressão não faz a depressão desaparecer. Nós precisamos reconhecer que ela é uma doença, acontece com qualquer pessoa, de qualquer idade. E se nós percebemos em nós ou em algum familiar, podemos buscar ajuda psicológica em serviços que são públicos, das unidades de saúde, dos CAPs, em serviços particulares e agora, em tempos de Covid, até o atendimento online pode auxiliar muito no tratamento da depressão. Bom, para tratar a depressão no SUS tem 2 caminhos, ou pela UBS, que é a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, ou direto no CAPS, que é o Centro de Atendimento Especializado em Transtornos Mentais. Só que depende da região, tem locais que pode ir direto no CAPS, tem outros que precisa do encaminhamento da UBS, então você precisa ir nesses locais e se informar como que acontece aí onde você mora. E eu vou deixar uma dica muito legal de um site que mapeia locais de atendimento por todo o Brasil, tanto do SUS quanto de voluntários, de psicólogos voluntários, de ONGs. Então anota aí, é mapasaudemental.com.br.
sabe que além do atendimento psicológico, médico, no caso da depressão, tem outras práticas muito benéficas que também estão disponíveis no SUS e que muita gente não sabe e acaba não procurando. É o caso das práticas integrativas complementares, que são tratamentos baseados em conhecimentos tradicionais. E uma dessas práticas é a acupuntura, que vem da medicina chinesa. E ela não atua só na saúde mental. A acupuntura é bastante eficiente no tratamento de diversas dores do corpo. Então, no quadro de entrevista de hoje, você vai saber mais sobre essa prática. Nosso convidado é o Marcos Salgado, que é especialista em medicina tradicional chinesa. A acupuntura se utiliza de pequenas agulhas muito fininhas, colocadas em determinados pontos no corpo, em determinados canais, né, conhecidos como meridianos, que percorrem o corpo, que a gente chama de canais energéticos, e que tem a propriedade de alterar o funcionamento desse canal ou de determinado órgão. Toda a questão está no equilíbrio, que a gente chama de Yin e Yang, né, as duas forças opostas, mas que também se complementam, também se necessitam. E quando isso entra em desequilíbrio no corpo, a acupuntura tem a capacidade de fazer esse equilíbrio, e onde há dor, por exemplo, a dor desaparece. Onde há um desequilíbrio também metabólico, também vai, se não desaparecer, voltar a um estado em que o corpo possa encontrar a sua forma de se autotratar. Quando a gente fala em medicina chinesa, em acupuntura, em equilíbrio, a gente está falando de uma visão holística do ser humano. Então, se bem a medicina ocidental avançou muito no que diz respeito a diagnóstico, hoje a gente tem exames muito, cada vez mais eficazes em termos de exames de imagem, de microbiologia e até de genética. Se foi do macro ao mínimo, né, buscando esse conhecimento, se perdeu também essa magnitude de ver o ser humano como aquele ser que, além de pensar, sente, tem uma história de vida, e que a história de vida desse paciente, por exemplo, é parte fundamental na compreensão do problema que ele enfrenta. Desde enxaqueca, de todo tipo de enxaqueca, a cólicas menstruais, a problemas menstruais, a coluna, que é o carro-chefe, basicamente, das dores, todos os problemas relacionados à coluna vertebral, a cervicalgia, a costalgia, a lombalgia de todos os tipos, joelhos, e, enfim, todas as dores do corpo. Para dores, não há melhor do que esse modelo de acupuntura que nós conhecemos como acupuntura distal. Ou seja, não se põe a agulha no lugar que dói, como normalmente se faz. Então, estou com dor na coluna, vai lá e põe uma agulhinha ou algumas agulhas na coluna, no local que dói. A acupuntura distal se baseia em tratar o local que dói o mais distante dele possível em outro lugar. Funciona assim 100%. Você colocou a agulha no local certo, no canal certo, que vai tratar o canal doente, a dor ela desaparece imediatamente. Eu sou um amante do SUS, né? Então, eu sou um defensor até a morte pelo SUS. Mas eu acho que a gente tem que ampliar um pouco essa visão de que você tendo uma população que é tratada com agulhas que são super baratas, e que esse paciente depois ele reduz o custo que você vai ver lá na sua gestão, né? Na compra de medicamento, que esse paciente para de ficar dependente e se tornar dependente, por exemplo, de anti-inflamatório, de analgésico. Ele vai diminuir, inclusive, suas consultas periódicas pela questão de dor. Isso por si só é uma demonstração ativa
de que vale a pena investir nisso. Como eu falei lá no começo, o SUS oferece esses procedimentos. A gente sabe que nem sempre é fácil conseguir, não é em todo lugar que está disponível, mas vale a pena ir atrás, porque são 29. Então, além da acupuntura, tem também yoga, meditação, tem homeopatia, musicoterapia, enfim, vale a pena procurar. E onde você pode ir? Também na UBS, mais próxima da sua casa, passar lá para se informar. Vamos continuar falando de saúde, mas daquela que a gente encontra nos alimentos, porque aquilo que a gente come tem impacto direto no funcionamento do corpo. O nosso espaço para falar disso é o quadro Alimenta Saúde. Hoje a gente vai mostrar os benefícios da beterraba. Olha só. A beterraba, essa raiz que tem um sabor um pouco doce e que é consumida em saladas ou até mesmo como suco, preserva uma quantidade enorme de vitaminas e propriedades, especialmente a vitamina K, que ajuda na coagulação sanguínea e na fixação de cálcio no organismo. A beterraba, além de ser rica em manganês, zinco, ferro, iodo e outros compostos, ela tem um diferencial que é muito interessante, que ela tem duas substâncias que são vitais para a vida, tanto para a saúde cardiovascular quanto para a saúde do nosso sistema nervoso. Ao preparar um prato, você pode aproveitar não só a beterraba, como também suas folhas e talos, que possuem fibras importantes para o nosso corpo. Porém, é preciso ficar atento. A nutricionista Adriana Silva alerta para as contraindicações do consumo da beterraba. Se você é um paciente diabético descompensado, não faça o consumo sem antes você passar pelo seu médico, pela sua nutri, para que ela veja como que tá e a forma de você estar consumindo, né? Não é bom consumir o talo da beterraba quem tem problema renal, porque ele tem uma boa porção de oxalato, que não é legal para a função renal. A Adriana complementa ensinando uma receita rápida e prática que ajuda a ter energia para atividades físicas. Você está fazendo um suco rápido, pré-treino, pós-treino, é você pegar uma beterraba, uma maçã verde, porque você pode pegar um pedacinho de gengibre, uma colher de chia. Você pode ter uma opção de 200 ml de água ou água de coco. Bate. Se você for pro treino, então você faz o seguinte: você bate na centrífuga ou no liquidificador, coa e toma um suco para te dar uma energia. Nossa, beterraba no suco fica bom, né? Até eu que não sou muito fã dela cozida, acho que em suco combina muito e essa que ela mostrou deve ficar ótima, muito refrescante e ainda ajuda aí na hora de fazer exercício, então eu gostei bastante. Fica a dica aí pra você também. Vamos já emendar em outra receita, tá na hora do quadro Comida de Verdade. A nossa cozinheira Letícia Massua tem mais um prato para ensinar pra gente, sempre com ingredientes naturais e sem agrotóxicos. A receita de hoje é uma salada de quiabo tostado, muito fácil, muito rápida e deliciosa, claro, como tudo que ela faz aqui pra gente. Oi Luana, oi pessoal que tá em casa. Hoje a receita é com dois queridinhos puro sangue africano, o quiabo e o amendoim. Eu vou fazer um quiabo tostado com uma farofinha de amendoim com pimenta, que é um coringa. Você pode usar de acompanhamento ou com petisco. Vamos lá? Muito fácil de fazer. Eu tenho aqui quiabo em 2 pontos, que foi como eu consegui. Para a gente saber se um quiabo está no ponto, que ele tá macio, que ele não vai estar fibroso, é muito simples. Você vem aqui, ó, na pontinha do quiabo e tenta quebrar essa pontinha. Se acontecer como tá acontecendo com esse, ó, que tá duro, ó, ela não quebra, tá vendo? Ela fica, ó, demorou para conseguir quebrar. Esse quiabo aqui, ó,
Ele tá mais duro, ele tá mais fibroso. Quando o quiabo tá bem jovem, tá bem novinho, como esse aqui, a hora que você faz assim, já quebra. Tá vendo a diferença? Eu vou usar tanto um quanto o outro na minha receita. Os que estão macinhos, os menorzinhos, mais jovens, eu vou usar inteiro. Os que estão um pouco mais fibrosos, mais duros, em geral os maiores, eu parti ao meio, assim no sentido do comprimento. Vou colocar todos eles nessa frigideira aqui, bem grossa. Muito importante, não colocar um sobre o outro, não precisa de nenhuma gordura, não precisa de óleo, não precisa de azeite, não precisa de manteiga. Eu quero ele bem sequinho. Depois eu vou reidratar à medida que eu tempero a salada. Eu liguei o fogo no alto, o quiabo tá ali tostando, eu vou fazer a farofinha de amendoim. Assim como o quiabo, que vai bem com tudo, essa farofinha é super versátil. Se você quiser em casa fazer um macarrãozinho alho e óleo e colocar ele em cima, fica ótimo. Se quiser colocar para finalizar uma sopa, fica ótima. Se quiser jogar em cima de uma salada, fica ótima. Para acompanhar a carne, fica ótima. Ela é maravilhosa. Então eu vou colocar aqui, olha, pimenta malagueta. A malagueta, ela também é chamada de pimenta da Guiné. Então é mais um ingrediente aí para fazer todo esse link Brasil com África. Bom, vou começar socando a pimenta malagueta. Aí eu vou acrescentar pimenta do reino em grão. É muito legal só quebrar, só moer a pimenta do reino na hora que a gente vai usar, porque tem os óleos essenciais que se a gente moe e deixa aquele pó guardado, os óleos essenciais vão evaporar, vão se volatilizar e aí não vai ter o gostinho da pimenta do reino. Por isso que eu tô socando ela aqui agora. Já soquei as duas pimentas, vou juntar aqui o amendoim. Esse amendoim, ele é torrado, sem sal, tá? Vou juntar aqui o amendoim e vou dar uma triturada nele também, mas olha só, não precisa ser uma super triturada, tá? Deixa ele com um pouco de pedaço. Olha aqui, a farofinha tá pronta. Outra coisa que eu vou usar vai ser essa redução de shoyu, tá? Eu fiz uma nova ali, vou mostrar a nova e explicar para vocês como é que faz. Olha só, é um caramelo de shoyu e para fazer basta colocar shoyu e açúcar e levar ao fogo até ficar nesse ponto de caramelo. A minha dica é fazer numa panela aberta e dessa maneira economizar gás, porque ele vai reduzir muito mais rápido numa panela aberta, tá? Vou deixar minha redução ali. Vou começar a virar aqui meus quiabinhos. Vamos ver se eles já tostaram de um dos lados. Tudo pronto. Vou montar o prato. Colocar aqui os quiabinhos tostados. Agora eu vou colocar um pouco de raspinha de limão, que vai dar o toque cítrico da receita. Vou colocar a redução de shoyu. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite e a minha farofinha de amendoim com pimenta. Vou finalizar com a cebolinha verde e algumas folhinhas de coentro vão dar um toque todo especial de sabor nessa saladinha. Mais um pouquinho de sal. Olha só, tá pronta a nossa saladinha, o nosso petisco quiabo tostado com farofinha de amendoim e pimenta. Sabores de África para animais fim de tarde. Vou abrir ali uma cervejinha e vou comer um a um. Vocês pegaram aí, né, a dica de quebrar a pontinha do quiabo para saber se ele tá bom. Eu até sabia dessa, que minha mãe é baiana, a gente já comprou muito quiabo para fazer caruru, mas o que acontecia é que na hora da compra a gente rejeitava esses mais fibrosos, mas a gente viu aí, pode levar esses também, é só saber o macete, né, o jeito de usar. Obrigada, Letícia, por mais esse aprendizado, mais essa dica preciosa pra gente.
Bom, agora vamos para o nosso momento agroecológico. Lá no Espírito Santo, a comunidade quilombola de Monte Alegre vem lutando desde a abolição da escravatura pelo resgate e a valorização da cultura negra. Para isso, a apropriação da terra é fundamental e foi aí que eles passaram a produzir alimentos como forma de autonomia e resgate da ancestralidade. No sul do Espírito Santo, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, a comunidade quilombola de Monte Alegre transformou a agricultura como meio não só de geração de renda e alimentação saudável, mas também como forma de resgate da ancestralidade e tradições das famílias da região. Mas nem sempre foi assim. Oficialmente, a comunidade foi formada após a abolição da escravatura, na antiga fazenda Monte Alegre. Entretanto, a Lei Áurea não eliminou a forte influência econômica e política dos fazendeiros da região, que pressionavam pela venda das terras conquistadas pelos quilombolas, como conta o agricultor e griot Leonardo Ventura. Hoje a nossa área que ocupamos, que é praticamente assim, aquilo que sobrou dos nossos ancestrais, que eles compraram terras no passado. Alguns dos netos e bisnetos acabaram vendendo a terra que herdaram dos seus ancestrais. A perda do território só parou com a demarcação em 2005 e o acesso ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que marcaram a vida da comunidade. Foi algo que mexeu muito com a autoestima da comunidade, mexeu muito com o pensamento de que, olha, eu não preciso necessariamente trabalhar para outra pessoa, eu não preciso pensar em sair da comunidade para ter uma vida melhor, para dar uma vida melhor para minha família. Eu posso daqui tirar um valor que eu sobrevivo bem e eu posso aqui continuar a fazer a minha família, fazer a minha vida, o que tem atraído os jovens para essa nova realidade dentro da comunidade. A partir da produção de hortas orgânicas, apicultura, criação de pequenos animais e produção de laticínios para os programas e para o consumo, a comunidade resgatou também a cultura negra e tradições como a relação com a natureza e a culinária, entre elas a própria feijoada, prato principal da festa tradicional de Monte Alegre, realizada no dia 13 de maio. Um prato que antes simbolizava a dor, que era os restos que os senhores davam para os negros, é um prato hoje festejado, é um prato produzido dentro da própria comunidade, com pessoas que trabalham para produzir a couve que vai fazer parte, o porco que vai ser matado, o feijão que vai ser colhido, a mandioca que é plantada. Então, tudo isso você tem dentro da comunidade. Então, é uma libertação da alma, eu falo. A feijoada é uma libertação da alma, a celebração dela. E assim como outros pratos da taioba, tudo isso foi voltando para a mesa do negro, do quilombola de Monte Alegre. Hoje, a comunidade já ganhou até livro. A obra é simplesmente Monte Alegre, do próprio griot, seu Leonardo. Apesar da diminuição de recursos para o PAA e o PNAE nos últimos anos, a coletividade em Monte Alegre deu passos ao conquistar os programas de uma nova relação e apropriação da terra. Passos esses que não voltam para trás. Eu falo que quem hoje olha Monte Alegre reconhece os traços das nossas raízes africanas. A agricultura ela veio para trazer essa raiz, aflorar o crescimento dessa árvore que era a comunidade que estava sendo sufocada. E então isso tudo está ligado à raiz da terra. Salve, salve, companheiras e companheiros. Meu nome é Solange, moro no assentamento Terra Vista, um assentamento que faz parte do MST. Faço parte também da Teia dos Povos, que é uma articulação. Ela não é um movimento, é uma articulação que foi fundada em 2012, onde a gente une povos do campo e cidade, envolvendo indígenas, quilombolas, movimentos sociais, estudantes, professores e professores. E nessa perspectiva a gente tem desenvolvido grandes atividades, grandes ações, dentre elas
a jornada de agroecologia da Bahia, as pré-jornadas, os mutirões solidários que a gente desenvolve os sacos nesses mutirões, as trocas de sementes crioulas. Então essa é a perspectiva da TEIA, a gente quer parabenizar aqui e dar um salve, saudar as grandes companheiras, as grandes lutadoras que têm se desafiado aí nesse grande processo de luta por terra e território. Um grande abraço. Um salve, Solange, para você, para todo mundo aí da articulação com essa união tão importante de indígenas, quilombolas. Eu e a equipe do Brasil de Fato da TVT deixamos um abraço aí para você. Te agradecemos por participar aqui com a gente. Tá na hora do toque final, aquele tempero especial de cultura. É o nosso mosaico cultural. As mulheres estão à frente de muitos movimentos de resistência e na cultura não é diferente. Uma das manifestações culturais mais antigas e tradicionais do Brasil, que é o maracatu, ficou muito tempo sem inclusão das mulheres nos instrumentos. Elas só podiam participar da dança e isso foi por cerca de 300 anos. Hoje, vários grupos de mulheres estão à frente de maracatus, levando essa manifestação cultural por todo o Brasil e além. Um dos ritmos brasileiros mais antigos no país é o maracatu. Ele surgiu há cerca de 300 anos no estado de Pernambuco e tem suas origens nas culturas de matriz africana. Apesar de hoje ser conhecido por todo o Brasil, nos primórdios sua prática era bastante excludente. As mulheres, por exemplo, não podiam ser instrumentistas e sua função estava restrita à parte das danças nas apresentações. Glória Cunha, professora de música e percussionista do grupo Maracatu Cá, explica essa história. Ela conta que antigamente os principais tambores de percussão do maracatu, os atabaques, eram produzidos com madeira pesada para justamente afastar a participação das mulheres. Era uma maneira da mulher não tocar, porque mesmo uma alfaia pequena, uma alfaia como as que eu tenho em casa, aquelas ali, são pequenas, você não conseguia segurar elas. Então a maneira que você tem em muitos lugares de discriminar é isso. Você dá um gongue que é imenso. E aí é pior, porque a mulher fica se sentindo, ela fica achando que ela não está fazendo porque ela é incapaz, porque ela é fraca. Com o tempo, as mulheres foram marcando seu território dentro das nações de maracatu. Mas conforme conta a percussionista, ainda sob muitas camadas de machismo. Você podia até tocar, mas você não podia mostrar que tu era mulher. Então você tinha que usar calça, tinha que usar aquele chapéu enterrado na cabeça com o cabelo para cima, né? Isso muda, começa a mudar realmente nesse século. É pouco tempo, é 20 e poucos anos, né? Hoje muitas barreiras foram vencidas. Tanto que no coração de Pernambuco, uma mulher apita está à frente de uma batucada composta só por mulheres. Ela é a mestre Joana Dark Cavalcante, fundadora do grupo Baque Mulher. Neta da Airolixá Mãe Maria de Sônia, da nação Encanto do Pina, Joana conta que a motivação para a criação do grupo foi transformar a cultura machista dos espaços de maracatu. Antes o maracatu era um espaço, né? Assim como várias outras manifestações que não tem esse acolhimento à mulher. Eu senti a necessidade de ter um espaço só nosso, um espaço que a gente pudesse trocar, que a gente pudesse se olhar e ecoar nossos tambores sem os olhares de reprovação, sabe? O Baque Mulher foi formalizado em 2008 e, além das trocas musicais, conforme conta Joana, vieram muitos relatos de violência e opressão sofrida pelas participantes. Foi aí que a mestra de maracatu decidiu transformar essas experiências em inspiração musical. Daí foi que veio a ideia de levar essa palavra, né, de levar o conhecimento da nossa luta, da nossa leis, através do baque, através do canto, né, através dos nossos tambores. E aí surgiu a primeira lua, foi Maria da Penha Forte. Maria da Penha é forte pra valer. Hoje, 11 anos depois de sua fundação, o Baque Mulher se espalhou pelo Brasil e até fora dele. São 31 coletivos de mulheres tocando maracatu pelo país, como filiais do Baque Mulher e uma em Lisboa, Portugal. A expansão da mensagem feminista por meio da tradição do batuque dos tambores é exaltada como um dos maiores frutos do projeto por Yara Lage, que é professora de arte e coordenadora do Baque Mulher em Campinas.
A gente entende que esse feminismo ele tem que estar em vários lugares e que então ele vai existir de várias formas, né? Entender isso é muito importante e com o BAC Mulher me deu base para entender o que era um grupo feminista. É isso aí, o feminismo, a mulher pode estar assim em todos os lugares. E quando não abrem espaço pra gente, a gente faz como esse grupo potente do BAC Mulher. A gente cria os nossos espaços e ainda multiplica. E assim a gente encerra mais um Bem Viver. Quero agradecer a sua audiência, seja na TV ou nas redes sociais do Brasil de Fato. Nosso programa também está na rádio, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Lá no nosso site você encontra as informações para sintonizar. É radio.brasildefato.com.br. Se você quiser ouvir em outros horários, do jeito que for melhor para você, tem também a opção de podcast. Procura por programa Bem Viver no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e no iTunes. Por aqui eu me despeço e te espero semana que vem com mais um episódio inédito. Até lá!